Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos meus caros e nobres colegas. Eu quero agradecer inicialmente a Deus por esta oportunidade de nós estarmos nesta noite retomando os nossos trabalhos legislativos, no que se refere à realização das sessões. Pedir a Deus para que esse segundo período legislativo seja tão produtivo quanto o primeiro, e que o respeito, a serenidade e principalmente o afinco em trabalhar pelo município de Carpina em prol de melhores dias para os nossos irmãos seja o foco de todos os vereadores desta casa. Eu declaro aberta a primeira sessão ordinária do segundo período da legislatura do exercício de 2013. E, de imediato, eu passo a aprovação da última ata. Eu acho que os novos vereadores aqui não têm objeção com relação ao seu conteúdo, e se tiver que a qualquer um dos presentes se manifeste. Não havendo, vou declarar a ata da última sessão aprovada e vou passar imediatamente à leitura da pauta da sessão. Apenas para fazer aqui uma lembrança, numa reunião ontem administrativa nossa, eu frisei, capitão, o nome capitão Marcelo, que os projetos que necessitam de uma discussão mais aprofundada nesta casa tramitariam um regime de urgência urgentíssima, obedecendo o critério regimental, que pode ser de um dia a 30 dias. Mas aqueles que não necessitam de uma discussão mais aprofundada, eu recorreria a um procedimento regimental da quebra dos interstícios. E o Poder Executivo nos mandou um projeto que trata da questão da adaptação da legislação municipal à legislação do Fundeb nacional. Se caso esse projeto não for devidamente aprovado até o dia 14, o município terá um prejuízo significativo em relação ao repasse de verbas do Fundeb para o erário municipal. Então eu pedi aqui ao nobre colega Eduardo Isidoro para apresentar um requerimento pedindo a quebra dos interstícios regimentais especificamente para esse projeto. Projeto que veio do Poder Executivo, que é o primeiro projeto que nós iremos tratar. Eu, em defesa da completa transparência da minha relação com meus colegas, eu vou ler aqui o projeto que diz assim: emenda da nova redação aos incisos 1 e 6 do artigo 2º da Lei Municipal número 1323 de 30 de maio de 2007 e da outras providências. Artigo 1º. Os incisos 1 e 6 do artigo 2º da Lei Municipal 1323 de 2007 passam a vigorar com a seguinte redação: 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal da Educação. Isso é composição de membros. 2. Representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um dos quais indicados pela entidade de estudantes secundaristas. Na essência, esse projeto de lei regulamenta uma decisão no âmbito nacional com relação à composição no município. Se alguém não entendeu, eu vou me colocar à disposição para ler de novo.
prefeito do município, no uso das suas atribuições legais e com fundamento no artigo 24 da Lei 11.494/2007, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Os incisos 1 e 6 do artigo 2º da Lei Municipal 1323/2007 passa a vigorar com a seguinte redação: há apenas a mudança da redação. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal da Educação. E no inciso 6, vem a segunda leitura, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um dos quais indicados pela entidade de estudantes secundaristas. Aí o prefeito mandou a justificativa, e isso eu recebi hoje um telefonema da Secretaria de Educação explicando a adequação da legislação municipal à nacional. As modificações se fazem necessárias para que a legislação municipal possa cumprir as exigências contidas no artigo 24 da Lei Federal 11.494/2007, Lei do Fundeb, que exige para os conselhos municipais um mínimo de 9 membros, sendo que 2 desses necessariamente representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente, e 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Ou seja, é tão somente apenas uma adequação à legislação nacional. Antes de colocar o projeto em votação, eu tenho que colocar o requerimento do excelentíssimo vereador Eduardo Marcelo Isidório, pedindo a quebra dos interstícios regimentais. Quem for a favor do requerimento se mantenha na sua posição, quem for contra que se manifeste. O requerimento foi aprovado. Eu gostaria que o redator da ata observasse bem que não foi aprovado por unanimidade e existe o voto de dissidência do excelentíssimo vereador Marcelo Gomes da Silva. Passo a votação do projeto de lei número 011/2013. Quem for a favor do projeto se mantenha nas suas posições, quem for contrário que se manifeste. O projeto está aprovado, mesmo em não atendendo a questão de ordem regimental, mas por completa consideração e apreço e a relação que existe entre esses vereadores, eu concedo a palavra a Vossa Excelência e o projeto está aprovado por unanimidade. Eu gostaria de fazer essa ressalva de ato. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos os presentes, o senhor gostaria de pedir a Vossa Excelência também fizesse constar em ata que não foi entregue cópia do projeto de lei a esse vereador. Simplesmente isso, senhor. A solicitação de Vossa Excelência será atendida. Passo a leitura do projeto de número 012/2013, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de estágio. Esse projeto foi retirado de pauta. O prefeito do município solicitou a sua devolução antes da remessa do mesmo à comissão e reenviou com algumas modificações, e eu estou, neste momento, a mesa diretora está encaminhando as comissões. Os projetos, eu vou adiantar com a observação do vereador Marcelo Pascoal. Esse projeto será tirado cópia, já foi determinada a nossa secretária, e será remetido aos gabinetes de Vossas Excelências.
todos dois. Apesar de que o 011 já foi aprovado, mas eu vou atender a solicitação de Vossa Excelência e estender a todos os vereadores aqui presentes mandar o projeto, porque foi feito esclarecimento, porque se trata mais nada mais justo que todos os vereadores desta casa ter em seus arquivos os projetos de lei da casa e do Poder Executivo. Eu passo agora a emenda modificativa número 001/2013, de autoria do excelentíssimo vereador Jorge Fernando Pitulato, que dá nova redação ao artigo 25 da Lei Orgânica do Município, bem como ao artigo 75 do Regimento Interno, que dispõe sobre o período legislativo e o recesso parlamentar. Eu vou encaminhar às comissões. Os vereadores que têm nessa matéria interesse para uma discussão mais detalhada, procurem a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para apresentar a emenda ou emendas, se assim acharem necessário. O projeto também será tirado cópia e encaminhado a todos os gabinetes. Continuando a pauta, que tratar do projeto de resolução, porque o vereador Jorge Fernando Pitulato apresentou uma emenda modificativa. E o projeto de resolução, excelência, está aqui na pauta, mas eu quero fazer uma explicação a Vossa Excelência. Depois de aprovada a emenda modificativa pelo plenário, é que se elabora a resolução. A resolução não pode ser apresentada por Vossa Excelência. Então, desconsiderem da pauta o projeto de resolução. O projeto de resolução é o fim do projeto de apreciação e votação. Eu vou passar a leitura do projeto de lei número 010/2013, que denomina de Rua Aldir Costa do Nascimento uma das artérias ainda sem denominação na 7ª etapa do loteamento Cajá, nesta cidade do Carpina, de autoria da excelentíssima vereadora Maria da Conceição Ferreira, a qual eu passo a palavra para discorrer sobre o projeto, mesmo que a gente tenha encaminhado. Agora, porque deve seguir para as comissões, como a senhora está fazendo uma homenagem a alguém, eu concedo esse espaço a Vossa Excelência para a senhora fazer as colocações. Senhor presidente, senhores primeiro e segundo secretários, senhores vereadores, senhora vereadora, meus senhores e minha senhora. Vou me desculpando aí de voz, mas até foi puxado aqui esse projeto para ser discutido hoje, ouvido. É apenas para a senhora fazer aí uma homenagem ao agraciado. Certo. O senhor Aldir Costa do Nascimento, que é irmão do Major Almir. Esse cidadão, ele prestou serviço 8 anos ao município de Carpina. E mais do que justo homenageá-lo com o nome de uma rua, a qual ainda se encontra várias ruas no bairro do Cajá sem dominação. Porém, o senhor Aldir, um cidadão de bem, o qual conheci muito de perto, de sua família, e ele, após a mudança de gestão, ele ficou presidente desempregado. E aí não suportou, não aguentou ver o sofrimento da família por estar desempregado, não teve estrutura psicológica, senhor presidente.
e cometeu o suicídio. E eu muito lamento a dor dessa família, a perca desse cidadão, desse pai, desse esposo. E eu achei mais do que justo fazer Carpina lembrar do senhor Aldir, o qual que muito prestou serviço com humildade, com simplicidade, com amor, com responsabilidade ao nosso município. Ele era agente de Edemias e eu jamais poderia deixar fazer com que Carpina esquecesse desse cidadão. Porém, eu faço essa homenagem à família, tá? E gostaria de contar com o meu chafariz. O projeto vai ser encaminhado à comissão, o excelente vereador aqui, primeiro secretário, já está fazendo o encaminhamento e nós prosseguimos com a pauta, o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Gomes da Silva. Esse projeto de lei foi tratado, apresentado no primeiro período, mas ele não foi devidamente encaminhado às comissões e será dada prioridade à tramitação dele, excelência. Eu apenas, para apresentar novamente, dispõe sobre o monitoramento da não frequência escolar dos alunos das escolas públicas municipais e da outra providência. Eu passo aqui ao vereador Jorge Fernando Pitulapa para o devido encaminhamento. Passo a leitura do projeto de lei 012/2003, de autoria do excelentíssimo vereador Rogério Paulo do Monte, que cria o programa Cresce Carpina para o apoio e concessão de empréstimos ao empreendedorismo e da outras providências. Também será encaminhado à comissão, às comissões pertinentes, para na próxima sessão nós discutirmos e votarmos o projeto. E agora nós passamos à leitura do projeto de lei número 013/2013, que denomina de Josimar Honório Menezes o Ginásio Municipal de Esportes, vereador Marduqueu Gregório Pereira Júnior. Eu encaminharei o projeto, mas da mesma forma que concedi uma breve explanação à vereadora Lia, eu lhe concederei porque eu lembro que na ordem de serviço dada para a reforma do ginásio, o excelentíssimo vereador Jorge Fernando Pitulapa Filho chamou a atenção dos presentes para que fosse discutido, muito bem discutido, o nome do homenageado para receber esse agraciamento desta casa, automaticamente do Poder Executivo. E como o senhor está apresentando aí o nome de Josimar, eu lhe concedo o mesmo espaço que foi concedido à vereadora Lívia. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor primeiro secretário, segundo secretário, senhores vereadores, senhora vereadora, público e presente, quero apenas registrar que esse projeto de lei que eu e os demais vereadores apresentou, deixar claro que não foi um projeto só da minha autoria, é um projeto que tem 5 vereadores que assinaram o projeto: o vereador Jorge Fernando Pitulapa, o vereador Bila, o vereador Marcelo Gomes e a vereadora Zezé Saúde. Foram 5 vereadores que assinaram esse projeto e o nome que a gente está colocando em discussão, na verdade, aqui na casa, é de Josimar Honório Menezes. Quem é da área de esporte ou quem já assistiu algum evento esportivo de quadra, conhece esse atleta aí, principalmente meu amigo Neco, que também é uma influência grande no bairro Santo Antônio. Josimar é um atleta do bairro Santo Antônio, foi falecido em 2005, atropelado ali na ladeira do Joá. Destaque no futsal de Carpina, vestiu a camisa da seleção de Carpina durante muito tempo, conquistou vários títulos aqui na região, aqui em Carpina, e é um rapaz de família pobre e humilde. Na discussão com os vereadores, eu fiz toda a biografia desse senhor que hoje é falecido, mas que representou muito bem o nosso município no que se refere a esporte de quadra.
tem outros nomes que poderiam ser dados ao ginásio de esporte, mas não foi atleta de esporte de quadra. Como é um ginásio, e ginásio a gente entende que as modalidades que vai ser praticada lá é esporte de quadra, eu achei que o nome mais ideal, mas está aí a discussão para os vereadores também, cada um se colocar, não é um projeto que já está determinado, a gente vai esperar a votação do plenário. Josimar Honório Menezes do Mar, inclusive Vossa Excelência, quando foi prefeito de Lagoa do Carro, o Mar lhe deu muita alegria lá na seleção também de Lagoa do Carro, onde também ele jogou durante muito tempo. De família humilde, não é político, nunca foi político, não tem vínculo nenhum com político, porque a gente também até pensou nisso, para depois a gente homenagear o nome de um político, e aí quando virar a gestão, o cara vai lá, troca o nome, aconteceu isso aqui na região. Então o nome de um atleta que não tem vínculo nenhum com político, que a família não tem vínculo nenhum com político, e foi destaque no futsal de Carpina da região. Então fica aí registrado esse nome, Josimar Honório Menezes, e peço aí, depois que vim das comissões, que os novos vereadores consigam aí aprovar esse projeto. Quero registrar também, para ser justo, meu amigo Cláudio, do GES também, que foi atleta, jogou muito tempo lá no Centro Social Urbano, também teve a oportunidade de jogar com o Mar lá no Centro Social Urbano. Então, todo mundo tem conhecimento desse atleta que foi destaque aqui em Carpina. Agradeço e espero. Muito obrigado, meu amigo Manuel Luiz Ferreira, que já está adiantando que aprova o projeto. E lá na frente a gente vai discutir melhor. E, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, tenho certeza que essa casa vai aprovar e vai dar essa homenagem a esse atleta humilde de família pobre aqui de Carpina. Muito obrigado. Eu quero fazer um registro aqui, vereador. Primeiro, com relação à colocação que o senhor fez da história futebolística de Cláudio. Vereador, tenha cuidado com isso. O segundo é que eu, como vereador e presidente desta casa, eu peço permissão dos nobres colegas que assinaram o projeto de lei também para subscrever o projeto, porque existe uma velocidade maior do que a internet para se homenagear rico. Essa casa tem que homenagear os humildes que fizeram história nessa terra. E é por isso que a gente vai escrever. Por exemplo, o senhor tem que pedir a palavra. Se for para falar de futebol, vai ter. Vai falar o vereador Cláudio para falar da vida futebolista dele. Inclusive, o Júnior sabe que o Júnior jogou no time que eu jogava, o Mar também, né, Júnior? No campeonato que nós fizemos, jogamos para mais de 15 partidas e ficamos invictos de 12 partidas. O senhor comprova isso, vereador? Mas eu queria só dizer o seguinte, que o Mar foi um grande jogador de Carpina, né? Mas infelizmente, pelo alto, o povo que conhecia ele, foi um dos atletas que jogou em quase todos os times daqui de Carpina. Ele não tinha essa história de você, olha, eu vou jogar só na seleção. Se você fizesse um campeonato lá no Bairro Novo, jogava a camisa para ele, ele humildemente vestia a camisa, jogava, defendia seu time, e muitas vezes acontecia dele jogar pela grade de cerveja. Infelizmente, quando ele foi atropelado, comenta-se que ele estava um pouco embriagado. Comenta-se que não tem, né? Mas infelizmente uma grande pessoa, um grande jogador, né? Muitas vezes nos deixou. E eu quero parabenizar o Júnior pela homenagem, porque, como frisou o presidente, a gente homenagear só grandes políticos, pessoas ricas, vamos homenagear uma pessoa pobre, porque a família vai ficar por isso, que fez história na nossa cidade. Nós vamos dar prosseguimento à pauta. Requerimento de número 151/2013. Do excelentíssimo vereador Eduardo Maciel de Campos Isidoro.
trata da adequação de pavimentação de via pública. A justificativa vai ser dada de forma oral, não se faz necessário eu ler, porque eu concedo a palavra aqui ao digníssimo vereador. Senhor presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, boa noite. É um requerimento que foi apresentado, como aqui mesmo, datado do dia 11 de junho. É um requerimento que deveria ter sido colocado em plenário antes do recesso. Um requerimento simples e um complemento de pavimentação da rua Jacina Carneiro, no bairro do Cajá, onde a mesma possui 80% da sua extensão pavimentada e 20% não. Então é apenas um complemento, um requerimento simples, e eu peço aos nobres pares que me acompanhem na justificativa. O requerimento está em discussão. Não tendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Quem aprova se mantém nas suas posições, quem rejeita se manifesta. O requerimento está aprovado. Eu passo a leitura do requerimento de número 152, 2013, de autoria do excelentíssimo vereador Dr. Marinaldo Manuel dos Santos. Requer a mesa consultar o plenário, proposição no sentido de que o mesmo adote providência necessária do Estado de Vânia construir um calçamento da rua Cambuí. Com a palavra, vereador. Ilustríssimo senhor presidente desta Câmara, desta Casa, ilustríssimo senhor primeiro secretário, senhor secretário, demais vereadores, vereadoras, minhas senhoras e meus senhores. Este calçamento na Aparecida, também na Aparecida, é uma rua que dá acesso ao campo do Prainha. Esta rua é uma rua que mede mais ou menos, no máximo, 100 metros. Nesta rua, eu fiquei sensibilizado com uma senhora que está fazendo hemodiálise. Uma senhora que faz hemodiálise. No meio da rua tem uma valeta que nem carro está passando direito. Tem um cano grosso no meio, os carros passam por cima. É uma rua pequena. E quando eu vi aquela senhora, e ela dizia: a maior dificuldade que eu tenho de sair daqui. Saindo dos braços, a mulher já forte e tem dificuldade. Isso eu pediria aos colegas que votassem a favor deste projeto, deste requerimento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Não havendo objeção, o requerimento está aprovado. Registro a presença do excelentíssimo vereador irmão Zezinho, sempre muito elegante e sorridente. Requerimento. Aparecendo um garoto de propaganda. É nada, é o meio de mamãe. Requerimento número 153/2013, de autoria do excelentíssimo vereador Barduqueiro Gregório Pereira Júnior. Solicita nessa casa a aprovação de um voto de aplauso ao ilustríssimo primeiro tenente Suassuna, comandante da primeira companhia de polícia militar do Carpina. Com a palavra, excelentíssimo vereador Barduqueiro Gregório Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras, coloquei esse requerimento solicitando dessa casa um voto de aplauso ao tenente Suassuna pelo serviço que a PM vem prestado depois que ele assumiu aqui no nosso município. Moro num bairro, todo mundo sabe, distante do centro da cidade, que é o loteamento Carneiro Leão, e nunca, antes do tenente Suassuna assumir, nunca tinha visto a ronda, né, da viatura, da polícia, com frequência, lá naquele bairro e nos demais bairros, e várias ações que o tenente Suassuna fez aqui no município, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Então, achei de grande importância a gente reconhecer o trabalho do tenente à frente da companhia, toda a sua equipe, todos os sargentos e demais policiais que fazem a equipe do tenente Suassuna, e coloco em votação para os demais vereadores também homenagear o tenente com esse voto de aplauso pelo relevante serviço
prestado na Polícia Militar aqui no nosso município. O requerimento está em discussão. A palavra ao excelentíssimo vereador Marcelo Gomes da Silva. Senhor presidente, demais vereadores, todos presentes, nosso amigo vereador Júnior Salles está de parabéns. Realmente aí o tenente Suassuna eu conheço de perto, tem aqui exercido em Carpina um excelente trabalho. Temos observado aí semanalmente várias prisões de tráfico de drogas, armas apreendidas, veículos roubados. É digno aí desse voto e aplauso por esta Casa Legislativa. O requerimento está ainda em discussão. Antes de colocar em votação, excelência, eu gostaria que Vossa Excelência permitisse, e se caso os nobres colegas também entenderem dessa forma, que todos os seus colegas aqui presentes subscrevessem esse requerimento, porque esta Casa foi responsável, e aí não foi este presidente, foi esta Casa. Eu tenho defendido isso, respeito quem tem outra conduta, mas as ações desenvolvidas no município que venham a alcançar a sociedade não devem ter paternidade única. Tem gente que gosta de dizer que fui eu. Eu gosto muito de pronunciar fomos nós. Fomos nós. Então foi esta casa, fomos nós, que trouxemos para Carpina uma audiência pública da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. E a coisa começou a mudar, e mudou. Os resultados estão aí aos nossos olhos. E essa homenagem que Vossa Excelência presta é mais do que pertinente e deve ser subscrita por uns 15 vereadores na terceira pessoa do plural, nós. Para que as pessoas abandonem a primeira pessoa do singular e digam que fui eu. Muito obrigado. Posso contar com a autorização de Vossa Excelência, porque o requerimento foi de sua autoria. E está mais do que autorizado, como também o projeto do ginásio de esporte também está autorizado a gente fazer em nome da casa. Eu acho que é mais justo a gente homenagear, como você bem falou, os pobres também de Carpina, né? Como você falou, que a gente lembra de homenagear os ricos e esquece do pobre. Também está autorizado o projeto ser redigido para que os 15 vereadores também subscrevam o nome de Josimar Honório Mendes também no ginásio de esporte de Carpina. Essa humildade é marca registrada de Vossa Excelência, por isso que o senhor cativa corações. Agora eu estou vereador. Requerimento de número 154/2013, do excelentíssimo vereador Manuel Luiz Ferreira. Oficia o gestor, requer que seja oficiado ao gestor dos Correios deste município, proposição no sentido de que o mesmo evite esforço objetivando colocar caixa de correio nos bairros da cidade. Vossa Excelência tem a palavra para discorrer sobre esta matéria, inclusive porque o novo vereador que está ausente, ele foi rápido no gatilho e convocou uma audiência pública dos Correios. Essa matéria vai ser discutida, mas o senhor pode ficar à vontade para tratar dessa assunto. Agradeço, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, senhores vereadores e senhores e senhoras que estão presentes nesta casa. Esse requerimento, capitão Marcelo, eu coloquei porque há 30 anos atrás eu acho que o presidente Tota, o vereador Cláudio Vieira, eu acho que tinha uns caixas em todos os bairros que você queria mandar uma carta para São Paulo, você não vinha para o correio, você tinha aquela caixa, mas devia botar numa farmácia, num ponto fixo, no bairro São Antônio, na Três Maria, no Barro Novo, no Ipicé, acho que em todos os bairros é muito importante. Você quer mandar uma carta, não importa, um amigo seu em São Paulo, em Recife, que você mora em Carpina, não precisa você deslocar
para vir para os Correios. Você ter aqueles caixas para o pessoal deixar a carta e não se comover do bairro para vir para o centro da cidade. Isso é muito importante, porque isso existia há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas quem sabe que agora lutando, correndo atrás, a gente pode resolver isso e ficar melhor para o povo do bairro, que mora no bairro de Carpina. Muito obrigado e eu peço que os colegas votem favorável. Requerimento sem discussão, com a palavra, excelentíssimo vereador Marcelo Gomes da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, gostaríamos de esclarecer com relação a essa questão dos Correios aqui em Carpina, que no período anterior, esse vereador fez um requerimento aqui com relação aos Correios e solicitou de Vossa Excelência que esta casa marcasse uma audiência pública em nome dos 15 vereadores. Então, foi feito, foi oficializado, consta em ata, consta no requerimento, que em nome dos 15 fosse feito aqui uma audiência pública para que se tratasse desse assunto e fosse resolvido. Não sei se o ofício chegou a alguns Correios ou não, mas eu fui surpreendido. E gostaria de parabenizar a vereadora Reclacombe por esta preocupação, mas deixar esclarecido que este vereador aqui, eu estou dizendo assim, não é a minha pessoa. Eu pedi em nome dos 15 que fosse feito uma audiência pública. Até sugeri que esse requerimento foi colocado no mês de junho, acho que no final de maio, início de junho, mas consta em ata, e que inclusive fosse feito lá para o mês de setembro. Inclusive aqui em própria discussão do requerimento, abordei as dificuldades aqui do município e consta em ata. Se Vossa Excelência puder também intermediar, e que esta audiência pública haja a participação de todos os vereadores da casa, tendo em vista que foi uma solicitação anterior feita. Eu fui surpreendido, Excelência, por uma notícia escrita, se não me engano, ou radializada. Gostaria muito que o vereador estivesse presente, porque dizem que toda ausência é atrevida. Mas quem conhece meu estilo sabe que eu não gosto de recuar do que eu digo nem na presença nem na ausência. Eu fui surpreendido com a notícia de que o excelentíssimo vereador Marcelo Pascoal teria solicitado uma audiência pública junto aos Correios. O regimento dessa casa e a lei orgânica, ela é taxativa. A solicitação de audiência pública, ela é feita pelos poderes e pelo poder legislativo em especial. Esta casa tem primado para prestigiar a todos os vereadores, independente de facção política ou do resultado das últimas eleições. Este presidente tem Dr. Marinaldo, que foi o menos votado, e tem Marcelo Pascoal como mais votado na mesma conta. São vereadores do mesmo jeito. E a audiência pública, que foi tratada na imprensa, será convocada por ofício desta casa, subscrito pelos 15 vereadores. Aqui ninguém vai ser pai sem noivar e sem casar. Então, o ofício que Vossa Excelência me solicitou a esta mesa, será elaborado amanhã. Na próxima sessão, eu creio que já estará encaminhado, porque eu vou pedir aos nossos assessores que busquem a assinatura de todos. Eu tenho aqui uma relação muito boa com todos os vereadores. Quando eu ligo, eles sempre me atendem com muita presteza. E aí o ofício vai ser elaborado e nós, os 15, vamos assinar. A palavra a excelentíssima vereadora Zé Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, ilustre vereador, meus senhores e minhas senhoras. Eu fiquei um pouco assim, meio triste em termos disso aí. Eu falei com o Marcelo ontem, na reunião ali, que ele se precipitou. Ele disse: eu sou dependente, quero que ele chegue para dizer mesmo a ele: sou dependente e faço o que eu acho que devo fazer, o que é melhor para Carpina. Não só ele que acha o que é melhor para Carpina, como todos que estão aqui, que foram eleitos pelo povo e quer o melhor para Carpina.
Hoje eu ouvi novamente, foi para Recife, lá se prontificou com o gerente geral e disse, e mais, eu sou iniciador. O iniciador foram todos aqui que concordaram para que houvesse uma audiência pública, de fato, com o gestor, para que possamos juntos caminhar pelo melhor de toda a Carpina, e não só destacar um, para que passe os outros para trás. Eu não admito nem que eu passe, e nem que ninguém passe eu para trás de meus colegas. Eu defendo com esse dedo onde eu estiver. O vereador Marcelo Pascoal acaba de chegar no plenário. Eu não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de escutar as minhas palavras. Eu disse, vereador, que eu sempre primarei para que a conjugação do verbo aqui seja feita no plural. Nós, e nunca eu. A audiência pública que trata da segurança pública foi subscrita pelos 15 vereadores, apesar de ter sido colocada sobre este presidente pelo vereador Marcelo Gomes da Silva. Vossa Excelência tratou dessa questão dos Correios, sabendo que o excelentíssimo vereador Marcelo Gomes da Silva teria solicitado desta mesa diretora um envio subscrito pelos 15 vereadores pedindo audiência pública. Então eu comuniquei aqui ao plenário que esse ofício vai ser elaborado amanhã e eu colherei a assinatura de todos os 15, respeitando o seu trabalho, respeitando ao seu convencimento de que o senhor é independente, pode agir da forma que o senhor achar mais conveniente. Agora, eu sempre primarei em conjugar o verbo aqui nesta casa no nós, no plural, porque nós juntos, nós somos força, nós divididos, nós não somos nada, e nós sozinhos somos muito pouco. Aí eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, senhores vereadores, senhores vereadoras, todo o público presente. Eu quero dizer aqui bem claro, presidente, a vereadora José Saúde, que quem falou o que você está dizendo foi o Ricardo Brito, o gerente local da agência de Carpina. Entendeu? Não foi a minha pessoa. Porque assim a senhora escutar a rádio, vai ser bem claro. Entendeu? Que eu quero também dizer que quando eu fui lá, eu estou representando todos os vereadores de Carpina, estou representando Carpina. Eu não quis dizer passar por cima de ninguém aqui, presidente, entendeu? Então, eu sei, tenho ciência que algumas pessoas colocaram, alguns vereadores colocaram, pediram CEP, endereço, entendeu? Mas a audiência pública é para todos os vereadores. E o meu intuito aqui não é passar por cima de nenhum vereador, porque todos são vereadores, independente da votação, que foi, eu tive mais votos, e quem teve menor, não, independente do seguinte, eu quero, o intuito aqui é lutar por Carpina. O que é bom para Carpina é bom para mim. E toda vez que precisar ir para qualquer lugar do estado de Pernambuco, para lutar pela minha cidade, independente que eu seja, eu irei. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Nós vamos dar prosseguimento em votação. O requerimento não tem princípio de festa de conta, mas o requerimento está aprovado. Eu passo a leitura do requerimento 155/2013 do excelentíssimo vereador Rogério Paulo Monte, que trata da construção de um calçamento, mas Vossa Excelência quem vai discorrer sobre a matéria. A palavra. Senhor presidente, senhores secretários, vereadores e vereadoras, todos os amigos presentes, boa noite, e que nós tenhamos aí, né, um período legislativo aí na graça do Senhor e com muita paz. Essa rua que a gente pede aí, o calçamento, é uma rua sofrida como tantas outras que não são calçadas em qualquer bairro da cidade. Ela fica, é a quarta travessa, no requerimento dos novos amigos aí, em primeira travessa, mas aí foi um equívoco da redação, viu, presidente? Só me desculpa porque teve um pequeno incidente no filho meu, mas eu estava achando que está tudo bem. Então, graças a Deus. Eu estava dizendo que aí na pauta dos colegas aí tem primeira travessa, na realidade é a quarta. Foi um equívoco da redação na casa, mas o requerimento foi a quarta, eu já comuniquei ali a mesa, pessoal da área, tá certo?
E essa quarta travessa lá, da rua José Coutinho Dias, no bairro Novo, é conhecido inclusive pela Vila do Cativo, ali aquele pedaço, né? Tem uma rua seguinte, mas fica muito próximo, não é isso? Não sei se é pela cara da amiga Zezé, eu acho que lá tem que concordar, mas é. E é uma rua muito sofrida, inclusive, porque é lá. O senhor pode ser vacinado com relação à localização dessa rua? Eu acredito, essa rua que atravessa José Jaime Coutinho Dias. Deixa eu pegar aqui, por favor. Não, olha, então mais um termo da redação. Pode registrar. Eu vou pegar o requerimento original porque aí fica mais fácil. Aí você vai mudar a sua expressão. Você realmente conhece de tudo, mais um ponto. Olha, é o calçamento, bem como o saneamento da quarta travessa Ministro Marcos Freire. Já foi, né, Zé? Mas aí a gente reitera esse pedido, uma vez que é muito difícil a condição, sobretudo porque ela tem um declive ocidental. E aí na baixada lá, né? A baixada é muito complicada aquela situação, uma vez que é esgoto o tempo todo. Então, é importante que esse calçamento seja efetuado assim que for preciso, se for possível, nessa questão aí do executivo, tendo em vista, como a gente bem coloca aqui, o saneamento da questão de saúde pública. Porque tem muita criança ali, a acessibilidade nem se fala, e a questão da doença, né, porque o esgoto corre a céu aberto. Certo? Muito obrigado. O requerimento está em discussão. Não tinha dúvida que a senhora ia pedir a palavra, já está concedida. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Quero lhe parabenizar, Rogério, mais uma vez você colocando, né, que eu já coloquei a segunda travessa, a terceira travessa, a quarta travessa, a quinta travessa, a sexta travessa que está na metade, a Eustáquio Manuel e a Araci Carneiro. São essas 6 ruas que eu trabalho há 16 anos com amor, carinho e dedicação. Então, essa rua que você está colocando é de calamidade, não é de brincadeira não. A necessidade fisiológica do povo faz nas fossas e a água é escorrida para a própria rua. O mau cheiro, o odor é tremendo. É de qualquer pessoa que chegue lá, se tocar como você teve na rua, assim como me comunicaram, e você sensibilizou e colocou ela. Eu te agradeço. Mesmo eu colocando, mas a gente dois fazendo a força naquele bairro que precisamos medir as mãos. O requerimento está em discussão, não tem ninguém queira discutir, o requerimento está em votação. Não havendo objeção, o requerimento está aprovado por unanimidade. Eu passo a leitura do requerimento 156, de autoria de Vossa Excelência, vereadora Zezé Saúde, que pede ao senhor prefeito do município providências para que se objetive, se dê início ao calçamento e saneamento da rua José Salles. A senhora vai tratar dessa matéria, porque a senhora conhece muito bem o bairro Novo. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, afogado, desculpa aí. Ilustre vereador e amiga Lia, uma mulher de grande potência, e meus senhores e minhas senhoras. Foi imenso prazer estar voltando a essa casa, meu primeiro requerimento aqui do segundo semestre, uma rua que também é calamidade. A José Salles é uma rua que inicia na Jaime Vicente, né? Na Jaime Vicente Pereira Filho, que é Jaime Coutinho e Jaime Vicente Pereira Filho, ali onde todo mundo conhece, o presbítero irmão Adelso, começando ali na casa do irmão Adelso, vai terminar na rua 12, ela termina lá em cima. É uma rua que os buracos estão enormes, tem mais de metro a partir da rua 6, pegando a rua 7, a rua 8, não passa carro, porque a situação está precária. Só uma ladeirinha, que só pela misericórdia, pode botar o avião e o helicóptero para poder subir, porque nem de moto, nem de avião, nem de bicicleta, nem pé dá trabalho, porque você escorrega, o barco é um problema. Então o povo tem reclamado daquela rua. Rogério passou por lá também, deu uma olhadinha,
está precisando de tubulação com urgência. Tem uma casa que fica mais baixa, o bairro tem que colocar um muro em situação precária para que não entre e a água fica filtrando para as duas casas que tem pertinho. Você pode observar, você fica andando até dentro de casa, fica almejando água. Então é isso que eu tenho a dizer aos meus colegas, que votem com carinho. Se quiser dar uma voltinha no campo para ver a situação da minha cidade, como se encontra, não é fácil. Tem rua, ontem mesmo eu ia caindo na moto, na rua José Salles, fui para um enterro, liberar lá os ônibus, e eu quase me arrebento nessa cuja rua, as caçambas tinham que estar nos barros lá, para fazer um aterro, e a situação foi tremenda, e que essas caçambas me trouxeram grande prejuízo na frente da minha casa, mais de 30 metros, está lá, destruindo o calçamento, junto dos 3 tubos que eu peço desde janeiro. Fui ao ofício, pedi a Edilson, foi 5 horas ao ofício com Edilson e tudo. Agora, volta a Elias, sabe, 2 meses que eu peço a Elias, umas carradas de pissarro lá para Araci Carneiro, aquela rua ali para melhorar a situação, para socorrer alguém. Também estou apelando. Está novo ainda no trabalho, eu sou um pouco persistente e aquele povo está numa situação precária. Se vai socorrer alguém, o carro não tem condição de socorrer não é fácil não. Sei que o inverno é uma benção, a chuva também, mas tem coisas que a gente precisa com urgentíssimo. E alguns tubos na rua 5, é 5 tubos. Na descida ali, professor Rocha Médio, que inclusive o irmão Marcelo colocou esse requerimento, e na descida da rua 6 ali não passa mais carro, fica difícil o acesso. Inclusive está fazendo bastante casa ali, para que as construções, para entregar material. Não tem como entrar. Na Maruté também está uma calamidade que você conhece ali, tanto de um lado como de outro. E são ruas, eu levei o secretário, vou apelar mais um pouquinho, dar mais uns dias a ele, mais 15 dias, para ver se ele passa. Hoje eu fui chamado para David José. Está lá a polêmica, o rapaz lá que é construtor, não sei nem o nome dele, estava fazendo lá umas casas, colocou a máquina, e o povo fez uma rebelião lá e chama Zezé, e lá valeu. Aí estava a máquina da prefeitura, chegou para dar uma ajeitada lá, aí tem um vizinho, não vai arcar, não está certo, volta a máquina, a gente vai conversar com o engenheiro, ele vem aqui, né, porque ele que decide, é 6 metros aí, então para melhorar a rua faz, não é por causa de um morador que vai impedir de uns pissarrozinhos que ele botou lá para ajeitar a rua, e todos estão pedindo. Então a minha meta é essa, eu espero que alguns vereadores me ajudem também no bairro Novo, que o Vila colocou o Capitão Marcelo. O bairro é enorme. Zezé colocando vai terminar os 4 anos e não termina de colocar todas as ruas do bairro Novo Jardim Neópolis. Naquele momento está em discussão, o vereador Rogério está com a palavra. Você quer falar, vereador Zezé? Não? Eu serei muito breve, presidente. Só quando a amiga Zezé disse que caiu ali, essa rua José Salles, essa rua está, acho que 1/3 da rua. O resto já foi engolido pelo buraco. Por isso a necessidade de tubulação. Eu pedi através de um ofício aqui para ver a tubulação para ali, porque realmente daqui a pouco não tem acessibilidade alguma, né? E a gente poderia aí, como o senhor fala na questão do plural, o bairro Novo é um dos maiores bairros, o bairro Novo Jardim Neópolis. Um dos maiores bairros da cidade, ou o maior, junto os dois. A gente já debateu isso aqui. E se brincar, é um dos bairros que menos tem calçamento. Paralelo, como costuma dizer o vereador do Lula. Então a gente poderia, em função do tamanho, subscrever no mínimo a questão da população, porque, como o Zezé me falou, está faltando a questão da travessia de uma rua para outra. Há naquele bairro ainda muito terreno, então a construção é muito forte lá, está desenvolvendo ainda mais, e os caminhões, as caçambas não tem como passar a questão material. Então, se a gente subscrevesse aí uma compra de tubos no diâmetro necessário e estudado aí, através de uma engenharia, viu, presidente? Para que seja aplicado em boa parte, porque aí é o que vai permitir que venha depois o calçamento. Mas a tubulação seria uma medida mais emergencial, mais barata. Eu vou passar a presidência dos trabalhos aqui para a Josinha, assim, apenas para atender aqui uma ligação do hospital. Não, é isso para encerrar, né? Anotar isso aí para a gente subscrever, né, Zezé? É verdade. É aí um pedido aí, mais assim, mais sério na questão de
deixar aquele bairro minimamente com os tubos, com o saneamento adequado, esperando o passamento. Passo a palavra ao vereador Marinaldo. Senhor presidente em exercício, vereadores, senhoras e senhores, eu vou parabenizar a CESE, o projeto por essa proposta de nós fazermos uma mobilização dos 15 vereadores por bairro. E como o bairro em questão é um bairro novo, nós iniciaríamos uma mobilização por bairros. Então, essa mobilização por bairro fosse iniciada no bairro novo, os 15 vereadores, para chegar mais rápido ao prefeito. Então, pedi que os 15 vereadores, então, o caso de bairro novo, essa rua e as outras que estão falando, então, os 15 vereadores subscreveriam, iríamos diretamente ao prefeito, os 15, exigindo que ele começasse a fazer esses trabalhos. Como também na rua 21 de abril, no bairro Santo Antônio, tem umas casas que estão prestes a cair. Então faríamos um roteiro, prioridade, bairro novo. Então elegeríamos umas 5 ruas. Então, bairro Santo Antônio, bairro do Carneirinho. Então, os 15 vereadores, porque do modo que está sendo pedido os requerimentos, e poucos requerimentos estão sendo contemplados, eu acho que os 15 vereadores, chegando pronto, prefeito, a gente vai querer isso aqui. Essa água precisa disso. E está na hora da gente começar a mostrar serviço. Eu acho que seria interessante nós fazermos isso. O requerimento está em discussão, não tem quem queira discutir. O requerimento está em votação, na objeção está aprovado. Eu vou passar a leitura do requerimento, que é de autoria do vereador Jorge Fernando Titular Filho, mas esse assunto que foi tratado aqui, depois que o vereador discorrer sobre o requerimento dele, nós discutirmos e aprovarmos, eu creio que todos irão aprovar, nós vamos tratar um pouquinho desse assunto que foi tratado aqui agora. A palavra do Santos. Senhor presidente, segundo secretário, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa depois do longo recesso parlamentar. Requerimento número 157/2013, Jorge Fernando Titular Filho, proposição no sentido de agendar uma audiência pública com o excelentíssimo senhor Eduardo Campos, governador de Pernambuco, e o diretor-presidente da Compesa, objetivando discutir o sistema de abastecimento de água em Carpina. A audiência será composta por todos os vereadores, todos os membros da Câmara Municipal do Carpina, prefeito do município, governador do estado e presidente da Compesa, bem como representante do Ministério Público, salientando que, antecipando os trâmites administrativos em nível do governo do estado, ingressamos hoje junto ao Ministério Público, solicitando a convocação de uma audiência pública com a finalidade de discutir o sistema de abastecimento de água de Carpina. Pensando bem, como vereador e presidente da Câmara, no plural, ingressei hoje ao Ministério Público pedindo audiência e sugiro, senhor presidente, que todos os vereadores subscrevam o meu requerimento para o governador do estado de Pernambuco e o prefeito Carlos Vicente de Arruda. É preciso levar as autoridades ao governo do estado a questão da falta de água no nosso município, que é uma problemática que vem há muitos anos em nossa cidade, e o povo de Carpina está sendo lesado, está sendo roubado, porque a água não chega nas torneiras, mas as contas chegam. Então é importante que os vereadores com assento nesta casa se unam diante deste problema que a sociedade grita e clama, para que possamos, como representante do povo de Carpina, responder à sociedade. E é preciso que nos unamos junto com o prefeito Carlinhos Moinho e o governador do estado e dizer o que está acontecendo na nossa cidade a respeito do saneamento, do abastecimento de água do nosso município. Muito obrigado, peço a ajuda de todos os vereadores aqui e o senhor presidente também, que já teve a iniciativa aqui de pedir também subscreverem
dos Correios, do vereador Neco da Kombi, Marcelo Gomes, e também do nome do ginásio, e também agora desta problemática que é o abastecimento de água do nosso município. Gesto de grandeza de Vossa Excelência e do vereador Marduqueu Gregório Júnior, que também acompanhou Vossa Excelência nesse pleito, nessa luta. Eu queria aqui, presidente, se me permite, ler aqui a redação da íntegra. Excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca de Carpina, Jorge Fernando Pinto Lapa Filho e Mardoqueu Gregório Pereira Júnior, vereadores com assento na Câmara Municipal de Carpina, tem a presença de Vossa Excelência solicitar que seja convocada uma audiência pública com finalidade de discutir o sistema de abastecimento de água de Carpina. A legislação brasileira prevê a convocação de audiência pública para a realização e discussão das questões de interesse da população e da coletividade. Por ser este um instrumento valioso e por missão institucional do Ministério Público, razão porque a iniciativa que solicitamos a convocação de audiência pública para discutir o grave problema que afeta milhares de pessoas na cidade de Carpina, que depende do precioso líquido que não chega às torneiras e já no caótico sistema de abastecimento d'água de nossa cidade. Vale dizer que já protocolamos requerimento, no caso hoje, na Câmara Municipal de Carpina, solicitando inclusive audiência com o governador do estado de Pernambuco, a fim de expor a real situação em que se encontra o sistema de abastecimento de água de Carpina. Com a guarda das providências, reiteramos o voto de apreço e distinta consideração Jorge Fernando Pinto Lapa Filho e Mardoqueu Gregório Pereira Júnior. Obrigado. O requerimento está em discussão, não tem ninguém que discutir, o requerimento está em votação, não havendo objeção, nem voto contrário, obviamente, o requerimento está aprovado. Eu queria, antes de conceder a palavra aqui aos nobres colegas que desejarem usar a tribuna, nós estamos na primeira sessão do retorno do nosso recesso, fazer aqui algumas colocações a respeito desse poder e alguns assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Essa Câmara de Vereadores, ela vem trabalhando, produzindo e dando resultados. Na última sexta-feira, eu fiz uma colocação a respeito da Câmara Municipal e, por falta de tempo, que o programa do nosso querido Francisco Júnior é muito corrido, eu esqueci de registrar que esta casa aprovou leis de autoria dos nossos colegas, leis importantes, como a lei que regulamentou a concessão da exploração taxistas aqui de Carpina, de autoria do vereador Rogério Paulo do Monte, leis importantes como a de autoria do excelentíssimo vereador Mardoqueu Gregório Júnior, que limitou o abuso de todos os prefeitos em agraciar os artistas nacionais e deixar no mar do esquecimento os artistas da terra. Hoje, esta lei faz com que o prefeito seja obrigado, seja ele quem for, a investir 20% dos recursos orçamentários, recursos do município, que vierem a ser gastos com a contratação de artistas. E foi esta casa que aprovou esta lei. E aos futuros vereadores, a esta casa ainda, e aos futuros vereadores, eu gostaria de lembrar que quando vierem a aprovar, apreciar e aprovar a prestação de contas dos prefeitos, observem se eles estão obedecendo, cumprindo esta lei. Porque os tribunais de contas observam se os prefeitos cumprem a aplicação do Fundeb, o limite da educação, observa se cumpre os limites com a aplicação da saúde, observa se cumpre a legislação fiscal de não gastar mais de 54% com despende pessoal, e o Tribunal de Contas é um órgão meramente recomendativo. É esta casa que tem o poder de aprovar ou rejeitar. Então nós temos que valer
e fazer valer as leis que nós aprovamos aqui para os prefeitos obedecerem e respeitarem este poder. Tem que ser desta forma. Porque eu sempre digo, nas conversas que eu tenho, capitão Marcelo, o senhor que foi chefe de tropa, se o senhor fosse correr a sua tropa e visse um policial mal fardado, fora daquela conduta uma vez, e não repreendesse, ele faria isso diversas vezes. E contaminaria toda a tropa e chegaria um dia de o senhor ver a sua tropa toda desorganizada. A mesma forma é a relação humana. Se você não estabelece limites para que o respeito não seja imposto, quem extrapola os limites vem com falta de respeito. E eu sempre irei primar por aqui para que o Poder Executivo respeite este poder. Já repeti diversas vezes que sou amigo pessoal do prefeito, sou aliado político dele, mas não aceitarei em hipótese alguma que ele misture as bolas e venha de respeitar essa casa. Até o meu último dia como presidente desta casa, primarei por isso. E no dia que eu sentar aí, e um presidente que estiver aqui não respeitar isso, ele vai ter problema comigo. Porque eu não vou aceitar esse tipo de conduta, porque a gente não vai estabelecer aqui uma relação de promiscuidade entre o poder legislativo e o poder executivo, como existia há algum tempo atrás. É por isso que essa casa hoje é respeitada pela sociedade de Carpina. Os vereadores desta casa hoje andam de cabeça erguida. Preto, Zezinho, doutor Marinaldo, Lia, Neco, Rogério, Dudu Isidoro, Jorginho Lapa, Marcelo Gomes, Marcelo Pascal, Cláudio do Gesso, Zezé Saúde, Bila e Mardoqueu. E também, como presidente, não vou aceitar que ninguém, mais ninguém, que respeite meus colegas aqui, no plenário da casa, na rua, em emissora de rádio, em qualquer lugar. Quem agredir um vereador desta casa estará agredindo a este presidente, e o vereador que for agredido injustamente terá a minha total, plena e irrestrita solidariedade. Muito obrigado a todos. A palavra está facultada a quem quiser dar a tribuna. Vossa Excelência, capitão Marcelo Gomes. Vossa Excelência Cláudio Gesso. Vossa Excelência Zé Saúde. Vereador Júnior Salete, a tribuna está liberada para Vossa Excelência. Ninguém deseja usar da tribuna. Vereador doutor Marinaldo Manuel dos Santos. Não precisa ser a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria falar um pouco da modificação do pedido de Jorginho, vereador Jorginho, para modificar quanto ao recesso parlamentar. Coisa rápida. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. E, no máximo, se via um mês de férias por ano. E eu me surpreendi, depois de trabalhar o mês de... Nós estamos começando aqui em março. Março, abril, maio, junho. Aí vai entrar em recesso. 2 meses de recesso. Trabalha 4 meses, descansa 2. Isso não existe. Por isso que a população está na rua, reivindicando, brigando com as condutas dos políticos. E eu conversei com o Rogério no aniversário de Carlinho, com Lia, e estava pensando em fazer uma representação, etc. Agora não é possível. E, pela grata surpresa, Jorginho, como estudante de Direito, fez esse requerimento para diminuir o tempo de recesso. Isso aí é uma coisa realmente para vocês verem o perfil dos vereadores aqui. Então, um recesso mensal de cada 6 meses é o suficiente. É o suficiente. Porque o trabalhador trabalha o ano todo, ganha salário mínimo, descansa o mês. Por que o parlamentar vai descansar 4 meses no ano? Falando com o Dr. dizer, realmente, isso aí realmente tem que ser mudado. E a gente tem um apoio irrestrito a Jorginho e a todos que assinaram. E essa Câmara vai mostrar para que veio aqui a Carpina. Para fazer uma política séria, sem benesses particulares. Agradeço a todos.
Parabéns pela colaboração. Para finalizar, eu quero fazer aqui o último registro. Primeiro, se o nobre colega radialista Francisco Júnior estiver aí, quero lhe informar em primeira mão, Francisco, que a empresa Mercúrio, que fez uma verdadeira esculhambação dentro da nossa cidade, está sendo notificada amanhã pelo Ministério Público para fazer os reparos que ela fez a prefeitura. E graças a esta casa. Graças a esta casa. Eu vou mais além um pouco, porque a gente sempre lê blogs, né? Vê o site do programa dizendo tudo. E naquele episódio do terreno lá de Marinaldo, eu vi diversas publicações dizendo: ora, essa notificação não era do Poder Executivo? Ora, esses dois vereadores querem aparecer? Quando nós fomos eleitos, nós não fomos eleitos para ficar na sombra da omissão dos poderes. Se o Poder Executivo não correu atrás da Mercúrio, esta casa correu e o Ministério Público está agindo. Se o governo municipal não agiu com relação ao terreno, esta casa agiu. E eu quero aqui informar os nobres colegas. O alvará para a construção, a licença de construção daquela obra, daquele empreendimento, venceu a semana passada. Eu poderia ter anunciado no seu programa esta notícia que eu estou dando aqui hoje. E eu quero torcer muito, mas muito mesmo, para que o prefeito não renove esse alvará. Porque aquela obra está suspensa por uma liminar, suspensa por uma notificação feita. Nós estávamos em recesso, por mim e por Jorginho, mas aqui eu atribuo a todos desta casa. Porque se eu tivesse corrido para pegar a assinatura de todos, nenhum se negaria. E agora, Carpina pode estar informada de que o alvará que autorizou o início das obras, a licença para o início das obras, está vencido. E eu não quero ter o desprazer de ver o nosso prefeito renovar esse alvará, porque aquele terreno tem que voltar para as mãos do povo de Carpina. Nós vamos encerrar.